Bom dia. Bom dia. Diga bom dia para quem está do seu lado. Bom dia. Isso acontece sempre quando a gente está pregando retiro para brasileiros. Você percebeu? Você fala assim, diga bom dia. Você fala, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Só uma palavra, bom dia. Duas, na verdade. Brincadeira, meus irmãos. Quero saber quem que veio hoje, que não estava ontem. Levanta a mão, por gentileza. Vamos acolher com... Nossa, muita gente. Vamos acolher com uma salva de palmas. Eu achei que a maioria ia ser os mesmos de ontem, né? Peço desculpa. Que bom receber vocês. Já faço a introdução dizendo que eu não estou com ovo na boca. Eu estou usando um aparelho, sabe? Que tem que ficar usando, então fica parecendo assim, e depois já acostuma, tá? Esses dias eu estava fazendo a missa na televisão e o pessoal falou, mas o que aconteceu com o senhor, né? Você está passando mal, algum espírito? Eu falei, não é espírito. Eu aparelho que a médica disse que eu tenho que usar 22 horas por dia. Então imagina, se eu tirar na hora da pregação, não cola, né? Meus irmãos, olha, você que veio hoje, eu peço desculpa, mas o padre vai continuar um pouco aquilo que eu comecei a dizer ontem, né? Porque não dá para retomar todo um dia de encontro. E ontem foi bem intenso, graças a Deus. Nós, desde cedo, falamos sobre muitas coisas, dentre elas falando sobre a batalha espiritual, o combate espiritual que todos nós vivemos, as armas que nós precisamos e devemos usar para vencer o combate espiritual. Então, quem chegou hoje, eu acho que vai estar no YouTube também, o gurizada ali está transmitindo, você pode talvez, quando você tiver um tempinho, chegando em casa, durante a semana, ouvir o conteúdo de ontem para você entender também, porque foi muito importante. Sabe, eu dizia ontem e repito hoje, que mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não se atenta, todos nós estamos num grande combate, sabe? Um grande combate espiritual, um grande combate para fazer a vontade de Deus, um grande combate. E eu retomo só um pensamento que eu acho que é bem interessante, que o padre falou ontem, que a gente fala muito, não, Deus tem um projeto para mim. É bonito pensar isso, é verdade, Deus tem um projeto para você. Você pode não ter descoberto ainda, às vezes a gente não entende, né? No meio da confusão que a gente vive, os problemas, o trabalho, tudo se amontoando, e fala, meu Deus, você vai descobrir o projeto de Deus. Deus tem um projeto, né? No profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ensina que esse é um projeto de felicidade, né? Está escrito lá, Jeremias 29, 11. Eis que eu tenho para vós um projeto de felicidade, dar-vos um futuro, dar-vos uma esperança. Então, primeiro ponto. Deus tem um projeto para mim. Pode repetir isso depois do padre? Deus tem um projeto para mim. Depois. Deus tem um projeto para mim. Deus tem um projeto para mim. E é um projeto de felicidade. Eu quero viver. O projeto de Deus. Amém. Isso é uma verdade. Deus tem um projeto para você. Mas, desculpe o que o padre vai dizer, mas eu preciso ser sincero com você. E ser bem honesto, e às vezes, quem estava aqui ontem viu que a gente da Canção Nova, a gente não mede muito as palavras quando a gente tem que falar sobre a conversão e sobre a salvação da alma, né? Eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para te salvar, né? Um uma pessoa me disse, padre, você vai perder seguidores. Eu falei, eu não quero seguidor, eu quero pessoas no céu. Imagina o dia que eu morrer, eu vou falar, Jesus, eu quero 5 milhões de seguidores. Eu falei, tá bom, então vai, vou direto. Se é só isso, né? Pega o elevador. Não quero seguidor, eu quero que você entenda qual é o projeto de Deus na sua vida, mandou no pecado e vá para o céu. É isso que eu quero. O resto, se quiser seguir, segue, se não quiser também, paciência. Né? No sentido de que a gente fala a verdade, tem que falar. Né? Então ontem eu dizia que Deus tem um projeto para você, isso é lindo. Mas o diabo também tem. Guarde isso na sua cabeça. O diabo também tem um projeto para você. João capítulo 10, versículo 10. O diabo, né? Que é o adversário, o ladrão que Jesus chama. Olha só, Jesus em João capítulo 10, ele faz a exegese mais completa acerca daquilo que a gente chama de demonologia, né? Da ação do diabo. Ele diz o seguinte: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então Deus tem para você um plano de felicidade, mas o diabo tem para você um plano de tristeza e perdição. Deus tem para você um plano de salvação, mas o diabo tem para você um plano de perdição. A gente não pode romantizar isso, gente. Eu já participei de várias orações de libertação, alguns exorcismos,
Não tenho a menor pretensão de ser exorcista, porque tem gente que fala, é tão lindo um padre exorcista. Vai também pra você ver. Eu falar para você coisas que eu já vi, você não dorme nem à noite, eu não vou nem abrir, né? Esse é parênteses aqui. Mas quando a gente vê uma oração de exorcismo, a gente vê de fato a ação do demônio agindo, você vê que de fato ele tem um ódio do ser humano. Ele quer roubar, matar e destruir. Por quê? Porque ele escolheu desobedecer a Deus. E o demônio, ele era um querubim, né? Lúcifer, o anjo de luz. Ele era um espírito perfeito, uma ciência perfeita. Existem 9, eu dizia ontem, repito, 9 hierarquias dos anjos. Ele está na última hierarquia, né, que são os tronos, os querubins e os serafins. E é os que estão mais perto de Deus. Então, por ele ter uma ciência perfeita, um conhecimento, que não é que não como eu e você, que somos seres humanos, que estamos aprendendo com os erros, ele já sabia. Então, as decisões dele têm consequências eternas. Uma vez que ele decidiu, está decidido. Então, como lá no céu, diz a tradição católica, né, a nossa tradição cristã, que quando ele descobriu o plano de Deus, veja bem, qual é o plano de Deus? Qual é o plano de salvação de Deus, filha? Nos salvar, fazendo o seu filho se tornar um de nós, se encarnar, né? Se tornar gente e nascer através de uma mulher. Imagina, um anjo, um querubim perfeito. Quando ele soube que Deus ia usar do ser humano, o ódio do demônio contra Maria, uma mulher que concebeu Jesus, o ódio do ser humano, o ódio do diabo contra Maria, não do ser humano, perdão, contra Nossa Senhora, uma mulher que concebeu Deus, o ódio dele contra nós, ele disse, não, eu não vou servir uma criatura, eu sou um anjo. Então ele disse, eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. E ele se revoltou e levou uma quarta parte dos anjos com ele, diz o livro do Apocalipse, né? Só que São Miguel, que era somente um arcanjo, né? Um arcanjo é a última hierarquia, que está mais pertinho da gente. Os anjos, os arcanjos, ali pertinho. Quando o demônio disse, eu não servirei, São Miguel disse, quem como Deus? Ou seja, quem eu vou servir a não ser Deus? Quem sou eu para não servir Deus? Quem como Deus? Né? Micael do hebraico. Quem como Deus? Então o ato de humildade de São Miguel fez com que ele vencesse o demônio, mesmo sendo um anjo muito inferior, né? Em hierarquia e em poder. Por quê? Porque Deus exalta os humildes, né? E humilha os que se elevam. Então o demônio, quando ele foi expulso do céu, ele veio para a terra com essa missão, né, digamos, de perverter o ser humano e de levar o ser humano para o inferno com ele, de levar o ser humano para a derrota eterna com ele, sabe? Então ele tem um projeto para você. Não é para você ficar com medo, né? E não precisa nem ficar com medo, porque, gente, o diabo, ele não aparece com chifre para ninguém. A última coisa que ele quer fazer num exorcismo é se manifestar. Ele quer ficar quietinho. E quando ele se manifesta, a pessoa fala, opa, tem que rezar, tem que sair, abandonar o pecado. Não, ele quer ficar lá, levando você a viver uma vida cristã medíocre, viver no pecado, a viver em pecado mortal, a não levar a sério sua conversão, a não se confessar, a viver só trabalhando, só atrás de dinheiro, que é importante, né? Mas não é só isso, você tem que ter propósito, você tem que ter um sentido. Eu vou falar sobre isso hoje. Tem que ter algo mais na sua vida, né? Porque tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, né? Sabe? Tão pobre que só tem dinheiro, tudo bem. Você trabalha, não educa seus filhos, não reza, eu dizia ontem, repito. Quando a pessoa tem muito dinheiro, vive a vida inteira só para juntar dinheiro, não ensina o filho, não educa. Primeira coisa que acontece, a pessoa morre, os filhos brigam por causa de herança e nunca mais conversa. Por quê? Porque não deu fé, não deu amor, não deu princípios, não deu valores, só deu dinheiro. É importante, né? Não é que o dinheiro seja ruim, como eu vi esses dias escrito no para-choque, para-lama de um caminhão lá no Brasil, né? Dinheiro não traz felicidade. Primeira frase. Interessante. Eu fui ver a segunda. Doe o seu para mim e seja feliz. Esse caminhoneirado não perdoa. Eu passei até cozinhei, falei, essa foi boa, hein? Eu sou filho de caminhoneiro, eu sei que tem uns dos para-choques, não dá para falar não, na pregação, né? Mas essa daí foi legal. Não é que você tem que doar o seu dinheiro assim, mas será que é só isso a vida? Será que é só isso? Eu falava ontem e repito, como hoje tem muita gente nova, eu vou repetir algumas coisas para não ficar também tão fora de contexto. Porque esses tempos atrás eu encontrei uma pessoa, o água é uma coisa boa, pode deixar aí. Encontrei uma pessoa que eu sabia que a filha dele, tadinha, estava com depressão, tinha tentado suicídio. Falei, como é que está sua filha? Ele falou, tá bom, também está ganhando 8 mil. Eu falei, tá bom, e aí, você vai morrer amanhã, né? É só isso então que mede? Só isso? Você só está pensando que vai ganhando 8 mil?
E outras partes da vida, né? E outras coisas, a cabeça, o coração. Né? Você que está nesse emprego estressante, que você está morrendo, você vai ganhar muito dinheiro, só que daqui a 10 anos você vai gastar todo o dinheiro com remédio. Né? Então você não pode ser kamikaze, a vida da gente não pode ser kamikaze, você tem que trabalhar, ainda mais quem vem como imigrante, né? Eu vou muito para os Estados Unidos pregar, eu fico lá cerca de 2 meses por ano, todo ano, mas do curso que o padre faz. E eu vejo muito isso em qualquer país no qual há imigrante, você vem para trabalhar, você tem que trabalhar, óbvio, eu tento, né? A vida não é fácil, né? Mas será que tem que ser kamikaze, né? E o cara trabalha, vai ficar doente, surtado, agora eu consegui muito dinheiro, aí entra numa doença e gasta 75% do dinheiro para remédio, né? E não cura mais, porque depois de uns anos, né? Como diz o ditado, tem um padre amigo meu que diz que de 50 para cima, tirando os que estão aqui, claro, mas lá os do Brasil, é a fase da desmontagem, né? Você vai, decola, estabiliza e depois desmonta, né? Aí depois da fase da desmontagem, meu amigo, você vai curtir o quê? É gastar o dinheiro com remédio, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? O projeto de Deus para você, ele não tem a ver só com juntar dinheiro. É importante, mas não é só isso. Tá? Você tem que ter sabedoria. E como dizia o Francis Bacon, um filósofo aqui inglês, lá em Minas Gerais o pessoal chama o Francis Bacon de Chico Toicinho, né? Deve ter mineiro aqui hoje, né? Francis Bacon dizia que o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão. Se ele é o teu servo, você está bem. Se ele é o teu patrão, já era. A vida vai mal. Né? Então, hoje o Evangelho vai falar sobre isso. Então, eu já estou introduzindo a missa. Né? Que relacionamento que você tem com o dinheiro? Porque se você é um escravo do dinheiro, se você é um escravo do prazer, se você não está nem aí para a sua salvação, você não está seguindo o projeto de Deus para você, ponto. Sabe? Você precisa entender que Deus tem um projeto. Mas eu preciso me esforçar para viver o projeto de Deus. Porque, gente, veja bem, Deus é o ser mais educado que existe. Ó, ele está sempre batendo na porta. Deus bate na porta e espera você abrir. O inimigo não, ele entra na brecha. Ele não é nada educado, né? Então, entenda, você precisa viver o projeto de Deus para você. Mas o projeto de Deus, ele vai exigir renúncia. O projeto de Deus vai exigir, o padre dizia ontem, né? Obediência, que foi justamente o que o inimigo não teve. O projeto de Deus vai exigir humildade. Você sabe o que é uma pessoa humilde, né? Ontem o padre dizia, né, citando Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, que é fantástico, que a gente tem que ter a desconfiança de si, né? Primeira batalha, arma na batalha espiritual, no combate espiritual. Eu citei o livro dele, do Lourenço Scupoli, do século XVI, chamado Batalha Espiritual, um autor fantástico. Foi diretor espiritual de São Felipe Neri, foi citado em vida, né, pelo doutor da igreja São Francisco de Sales. Ele dizia que a gente precisa desconfiar da gente mesmo, ou seja, ser humilde, não achar que nós somos a última bolacha do pacote, né? Não achar que tudo tem que girar em torno de nós, né? A pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de perdoar, com todo respeito a você, e tem dificuldade, mas a pessoa falta humildade. Porque a pessoa assim, nossa, como aquela pessoa pode fazer isso comigo? Eu, tão grande, tão perfeito, tão bonito. Baixa a bola um pouquinho, né? A pessoa se acha tanto, né? A pessoa orgulhosa, ela é assim, como fizeram isso na igreja e não me consultaram? Ô Papa Francisco, me consultar, você às vezes nós somos padres, eu fico com novos párocos, né? Ai, mas ele mudou a igreja e não me consultou. Minha filha, você é o bispo. É que nem, é um espírito de importância, falta de humildade. Humildade, a palavra humildade vem do latim humilitas, humus, quer dizer terra, chão, né? Do grego tapeinos, de onde vem a palavra tapete. O tapete é o que está embaixo, né? Quem é humilde não se ofende por qualquer coisa, né? Se você não tem orgulho para ferir, você não vai ficar ferido, né? Nossa, falou de mim. E uma pessoa falou assim, está todo mundo falando de mim. Eu só peguei para ela, mostrei para ela um negócio, cadê? Eu falei para ela, não está todo mundo falando de você. Depois que inventaram isso aqui, minha filha, ninguém está reparando mais no outro, né? Ninguém tá, a pessoa se acha tão importante, está todo mundo na igreja falando de mim. Fala, ninguém tem nada mais importante para fazer, né? Você é o centro do universo, né? Em primeiro lugar, ninguém está falando de você, que está todo mundo no WhatsApp. Olha lá, e ela viu todo mundo assim, depois da missa, né? Ela viu, ninguém está falando dela, mas é um espírito de importância. Eu sou muito grande. Não é, nem eu, nem você, nem ninguém. Humildade, foi o que São Miguel usou para vencer o inimigo. Foi o que Nossa Maria usou.
a Virgem Maria, desculpa, usou para desfazer, eu citei Santo Irineu de Leão ontem, que disse que o nó que foi feito com a desobediência de Eva foi desfeito pela obediência e pela humildade de Maria. Ser humilde, sabe? Depender de Deus. O que é a pessoa humilde? Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. É aquele que confia mais em Deus do que em si mesmo. Quanta gente me diz, padre, eu estou triste porque eu não tenho condição de ser um bom pai. Eu não tenho condição de ser uma boa mãe. Eu lembro quando eu estava para ser ordenado padre, se tiver alguém do seu lado assim, que estiver meditando assim, muito assim, por gentileza, dá uma cotovelada, para a pessoa entender, que eu estou vendo as pessoas assim com uma meditação profunda. Deixa meditar depois. Quando você chegar na sua casa, você deita e medita. O padre, eu uso o óculos, eu enxergo o cara assim, eu vendo tudo. Quando se tiver alguém com uma meditação, você pode só falar, bem na costela, sabe aquela terceira costela assim? A pessoa já entendi, né? E hoje não tem como jogar o microfone, que ele tem cabo. Ontem eu ameacei jogar na cabeça de quem dormisse, então o povo prestou atenção. Mas hoje eu estou limitado aqui, né? O que eu estava falando? Eu esqueci. O que eu estava falando? Ah, tá ligado. Você não estava dormindo, gostei. Não esqueci tanto não, mas obrigado. Eu já gostei de ouvir. Porque tem vezes que você dá uma voada assim e pergunta, o que você está falando, senhor? Aí o padre fala, Jesus, onde foi que eu ri? Mas enfim, humildade, gente. Humildade, depender de Deus. Lembrei, desculpa. A pessoa fala assim, eu não tenho condição de ser um bom cristão. Eu não tenho condição de ser pai. Eu lembro quando eu estava para ser ordenado padre. Eu fiquei numa crise, é muito comum, imagina, o seminarista, né, estuda 10 anos quase para ser padre, isso é uma decisão tão séria, né, que você nunca mais vai voltar, e você entra naquelas crises naturais, nossa, será que eu vou dar conta, será que é isso? E eu tinha estudado, não tinha nenhum problema grave, sério, e eu cheguei num bispo, estava 3 meses para ser ordenado, falei, senhor bispo, eu não tenho condição de ser padre, eu cheguei a essa conclusão, eu estou triste, eu não sei se eu vou mesmo ser ordenado padre, e ele só ouvindo, né? É bom conversar às vezes com uma pessoa mais velha, mais sábia, né? Nem sempre mais velha, mais sábia, mas muitas vezes é. A Bíblia diz que a pior desgraça é uma pessoa que tem cabelo branco e não tem sabedoria, né? É claro que todos aqui têm, então eu não preciso falar sobre isso. Mas lá no Paraná, de onde eu venho, vamos falar, tem umas pessoas assim, sabe? Mas enfim, voltando ao assunto, ele olhou e falou assim, no final, depois de eu me ouvir ali uns 40 minutos, ele falou, você não tem condição de ser padre? Eu falei, não. Você não tem condição de ser um bom padre? Eu falei, não. Ele falou, que bom. Se eu fosse teu bispo, eu te ordenava agora. Porque o dia que você for padre achando que você tem condição, que você é bom, que você prega, que você faz, você vai ser um péssimo padre. Você não entendeu nada. E ele me perguntou, você sabe o que é ser padre? Eu podia ter um bispo, eu falei, não. Eu tinha algumas hipóteses, mas pode que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E quando você marca um compromisso com o padre, você até enrola. Ah, não posso, estou cansado, que o bispo já era. Falou que vai celebrar a missa na paróquia lá onde o bispo pediu, vai, né? Não tem dessa. Eu não, senhor bispo. Ele falou assim, você percebeu o que acontece na ordenação? Quem aqui já participou de uma ordenação de um padre? Levanta a mão. Você já percebeu que tem um momento que o padre deita no chão e que o bispo impõe as mãos? Ele falou assim, você sabe o que significa esse momento, filho? Olha, bispo, eu tenho algumas hipóteses, né? Mas pode falar o senhor, né? O senhor é bispo e tal. Ele falou, então, naquele momento significa o seguinte, quando você deita ali, aquele momento significa o teu funeral. Eu já falei, já foi ficando mais sério, né? Eu falei, caramba, eu tinha 28 anos. Aí tenta, né? O pai já não é uma criança, né? Eu tô funeral. Eu falei, por que, senhor bispo? Ele falou assim, porque quando você deita naquele chão, significa que o Adriano Zandoná fica ali naquele chão. E quem levanta é Cristo. Porque você não tem o poder de absolver o pecado. O Adriano Zandoná não tem poder de absolver o pecado de ninguém. O Adriano Zandoná não pode impor a mão num pão e o pão virar Jesus. Imagina. Você pode chegar aqui e falar assim, hoje eu vou pegar aqui o pão integral. Ei, Espírito Santo! De repente, eis o corpo de Cristo. Você pode fazer isso? Eu posso, humanamente falando. Mas Cristo em mim pode. Tanto que o padre, quando ele está celebrando a missa, o catecismo da igreja ensina que ele está agindo em persona Christus captis, quer dizer, na pessoa de Cristo cabeça. Não é o padre que está celebrando, é Jesus. Porque quais são as palavras que o padre fala? Isto é o meu corpo. Você já me viu? Tem algum crucifixo aqui? Não tem, lá na igreja. Você já viu o crucifixo lá na igreja? Sou eu que estou lá? Até mesmo porque eu não tenho aquele abdômen definido de Jesus. O Jesus crucificado, tudo malhado, você percebeu, né? Os artistas são espertos, né? Os padres já não têm essa. Deixa pra lá, já é o assunto. Né?
Sou eu que estou lá? Eu posso falar para você, eis o meu corpo que vai ser entregue para você? Eu posso falar? Mas Jesus em mim pode. Então, o padre é um outro Cristo. Então o bispo me ensinou, meu filho, não é você. Se você quiser ser padre, você vai estragar. Ele me disse, quer ser um bom padre? Eu falei, quero. Ele falou assim, não atrapalhe Jesus. Deixa ele falar, deixa ele fazer, deixa ele curar, deixa ele consagrar, deixa ele absolver. Você pode não atrapalhar o mestre? Eu falei, sim, senhor, vou tentar. Tenho tentado, né? Você está entendendo como é lindo o sacerdócio, né? Independente do padre, viu? Ah, eu não gosto do padre. O padre é um outro Cristo. Quem fica falando mal de padre, brigando com o padre, aqui ninguém faz isso. Mas assim, em outros países aí, lá na Ásia, né, menor, Turquia, né, Emirados Árabes Unidos, nem padre tem, né, tudo muçulmano. Enfim, tem uma palavra assim, uma vez eu vi lá. Mas o padre é um outro Cristo. Mas não é esse o assunto. O assunto é que eu tive que entender que eu dependia de Deus. Eu continuo dependendo. Porque Ele é padre em mim. E você tem que ter humildade de entender. Tem gente que fala, padre, eu não consigo ser uma boa mãe. Eu olho no olho e falo assim, agora que você entendeu, filho? Meu filho já tem 18 anos, você não consegue mesmo. Você vai pedir, Cristo, venha ser em mim o que eu não consigo ser. Isso que é humildade, é você depender de Deus. É você confiar em Deus. É você pedir, Senhor, vem ser o que me falta. Padre, eu não consigo ser um bom cristão. Eu fico admirado, às vezes o cristão, a pessoa vem confessar comigo chorando, eu pequei. Às vezes ela está chorando porque ela ofendeu a Deus. Mas na maioria das vezes ela está chorando porque ela descobriu que ela não é o super-homem que ela achava, a super-mulher. Eu pequei, padre, como eu fui capaz? Eu olho e falo assim, minha filha, você e eu só somos capazes de pecado. O que mais você esperava de você? Sem a graça de Deus, você é pecado, puramente pecado. Então reconheça, eu não sou nada. Tenha a humildade de reconhecer, eu preciso de Deus. Sem Ele eu vou pecar de novo. E recomeça, e recomeça, e recomeça. E conta com Deus. Isso é humildade. É assim que a gente vence o mal e é assim que a gente vive o projeto de Deus. Veja bem, o humilde obedece a Deus. Quantas pessoas falam assim, eu não consigo obedecer? Claro, eu sei que tem coisas que às vezes a gente precisa entender. Mas, gente, diante de Deus, Santo Agostinho dizia, a gente tem que entender para crer, né? Mas a gente tem que crer para entender. Eu não entendo, padre, então eu não creio. Não, creia que você vai entender no caminho. Mas submeta-se à palavra de Deus, né? Submeta-se ao mandamento de Deus. Obedeça a Deus, isso é humildade. Enfim, eu já estou adiantando que uma das armas do combate espiritual é a humildade, né? Eu já ia falar dela mais no final, mas já adiantei, é o ser humilde. E o que é ser humilde? Repito, é não se ver como a última bolacha do pacote, é não se ver como, sabe, Santo Agostinho dizia, o amor de si contra si, né? O amor louco, a pessoa que é apaixonada por si mesma, sabia? Eu dizia ontem e repito, uma pessoa sem autoestima é difícil. Você viu uma pessoa sem autoestima? Olha assim, não sei se eu consigo, olhando para baixo. Mas uma pessoa também que tem uma autoestima multiplicada por 15, meu amigo. Tem um amigo que casou com uma mulher que ela tem muita autoestima, mas muita. Cara do céu, tipo assim, ele tem que quase pedir uma audiência para falar com a esposa, né? Você poderia, por favor, me ouvir? Não, estou no momento de fazer algo. Nossa, pelo amor de Deus, menos, baixa a bola, né? Você não é tudo isso que você pensa, né? Graças a Deus que você não é, né? Sabe, porque se você fosse tão bom assim, você ia ter que fazer umas coisas que você não consegue, né? Tem gente que quer ser Deus, né? Tudo bem, então você poderia morrer na cruz hoje? Não, hoje não, padre, eu estou meio cansado. Mas ele já fez por você, só assume. Assume o que ele já fez por você e dependa de Jesus. Dependa de Deus. Reconheça o seu nada. Santa Teresinha dizia, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha fraqueza, né? Não amar no sentido de ficar nela, mas no sentido de reconhecer, nada posso sem Ele. Nada posso sem o Senhor. E falando da humildade, a humildade nos leva a uma outra atitude no combate espiritual, que é a oração. Quem aqui é uma pessoa de oração? Levanta a mão. Nossa, quanta gente. Muito forte. Estou sentindo os anjos andando. Aleluia! Tudo bem, não tem, nós vamos aprender junto aqui. Quem aqui sabe rezar mesmo assim, que fala com Deus e fala, Senhor, me dá, eu quero agora. Quem aqui reza assim poderosamente? Levanta a mão. Tem uns 2, 3 aí.
A oração, gente, é uma das principais armas que a gente tem. Dizia Santa Teresa, doutora da igreja, que a oração é a força do ser humano e a fraqueza de Deus. Interessante, né? Os santos são fantásticos, né? A oração é a fraqueza de Deus. E nós vamos entender o que é a oração com São Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. 18 do 1 ao 8. Quem está sem a Bíblia aí, ó. Lucas 18, de 1 a 8. Gente, olha, eu vou ser sincero. Esse é o tipo de passagem, sabe quando você espera qualquer coisa de Jesus, menos esse tipo de comparação? Jesus está ensinando aqui o que é a oração. Vamos ler junto? Ó, você que está com a Bíblia, acompanhando a Bíblia, você que vai ler no celular, veja só a Bíblia no celular, tá? Vai que manda o zap aí da sua sogra, falando que vai vir passar 6 meses na sua casa. E você vai falar, Padre, que bênção. Deixa para responder a sogra depois. Lucas 18, do 1 ao 8. Atenção. Acharam, filhos? Vamos lá. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Orar sempre. Havia em uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura, tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Primeiro modelo de oração que Jesus nos dá, essa viúva impertinente, insistente. Vai lá agora, filho, filha, para Lucas capítulo 11, no mesmo evangelho, versículos do 5 até o 8, até o 9, até o 13, vamos concluir. Do 5 ao 13, capítulo 11, o mesmo evangelho, Lucas, né? Capítulo 11, versículo do 5 ao 8, 5 ao 13, perdão. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meu filho e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Vamos parar aqui, depois a gente pega do 9 ao 13. Então veja bem, essas parábolas, elas são parábolas comparativas e não analógicas, não é uma analogia. Por que não é uma analogia? Porque Deus não é um vizinho mala, um vizinho chato, né? E Deus não é um juiz injusto. Então não é uma analogia, Deus age assim. Não, Deus é um pai bom. Mas olha os modelos que Jesus está nos dando, gente. Em primeiro lugar, um vizinho chato, né? Porque veja bem, você dormindo, cara, meia-noite, 2 da manhã, chega alguém lá, ó, presta um pão aí, dá uma garrafa de vinho, chegou aqui uns vizinhos, os amigos, a sogra do Brasil, meu cunhado, olha, chato, não é? Sim ou não? Você já teve essa experiência? Todo mundo tem um parente mala na vida, não vem nada.
Aquele cunhado que chega meio-dia na sua casa no domingo sentindo o cheiro da picanha sem ser convidado, vem, almoça, leva embora ainda a sobremesa, um pedaço, leva a vasilha, não devolve. Duvido que você não tem. Até eu que sou padre, tem, gente. Tá, não vem não. Só no Brasil, aqui é um amigo mala, às vezes, sempre tem um mala na vida, né? Esse é o vizinho mala. E Jesus está dando esse cara como modelo de oração, tá? Você está entendendo o que o pai está falando? Jesus está dizendo que esse cara é um modelo. E o que Jesus está dizendo? Ele é um amigo inoportuno, né? Importuno, do latim importunus, quer dizer inacessível, desfavorável, desagradável. Um cara que pede uma coisa que não tem nada a ver na hora que não tem que pedir, você percebeu? Tem gente que é assim, né? Não tem noção. Você conhece alguém sem noção? Esses dias uma pessoa mesmo conseguiu o telefone lá no Brasil e falou assim: padre, eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, então eu vou ser rápido com o senhor. Ela mandou 12 áudios de 9 minutos. Falei, imagina se eu não soubesse que eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu sou uma pessoa muito ocupada. 12 de 9 minutos. Inclusive você que riu, vou mandar para você ouvir e responder. Sabe que ser padre é fácil? Aí minha sobrinha falando: ai tio, eu acho tão bonita a sua vida. Um dia eu abri meu Instagram para ela, né? Meu filho vai respondendo pro tio. Ela passou uns 15 minutos, ela falou: tio, vamos jogar videogame. Cada um é uma pessoa inoportuna, não é? Mas Jesus está falando que esse é um modelo de oração. Primeiro, o vizinho mala que chega fora de hora e pede. Depois, outro modelo de oração, uma viúva, né? Naquela época, gente, Jesus, eu não vou falar muito, porque no Evangelho hoje fala da viúva, eu vou falar, né? Na missa. Mas a viúva, tadinha, ela era desprotegida pela lei da época. Às vezes, a viúva, uma sociedade patriarcal, né? O marido morria, a viúva, às vezes, era confiscada até os bens dela, e ela tinha que virar prostituta para sobreviver. Imagina, uma sociedade difícil na época, né? Mas o juiz não queria fazer justiça para ela, e o juiz era injusto, não temia Deus nem homem algum. Aí começou a figura lá: faz justiça. Você conhece alguém repetitivo? Jesus, nossa, é chato. Ô padre, vem na minha paróquia, padre, vem na minha paróquia. Todos os áudios, todos os. Chega uma hora, tá bom, eu vou. Contanto que você não esteja aí. Jesus está falando modelo, gente, de oração. Uma pessoa que insiste, que é impertinente. O que isso quer dizer? Vamos continuar agora, versículo 9. Eu vos digo, olha, eu vou ser sincero, a maioria dos cristãos não entendeu isso aqui. Não entendeu. Versículo 9, 11 e 9, onde nós paramos. Eu vos digo, pedi e vos será dado. Quem está falando isso aqui? É o padre Adriano Zandoná? Quem? Jesus. Buscai e achareis, e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? E se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Olha as comparações que Jesus está falando. Imagina seu filho falar: mamãe, me dá um peixinho, você vai lhe dar uma cascavel para ele, né? É até esdrúxula a comparação, né? Seu filho: pai, me dá um ovo aí, né? Com fome, né? Eu, quando era criança, era capaz de comer 20 ovos, né? Imagina, o tamanhozinho do bebê, né? E minha mãe me dá uma pedra, imagina. Continua. Olha, se vós, pois sendo maus, porque nós seres humanos somos pecadores, somos maus. Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você está entendendo por que Jesus está pedindo para você ser persistente? Porque Deus quer te atender. Eu vou ser sincero, muitos de nós aqui, a nossa vida não está melhor, porque nós não estamos rezando e pedindo como nós deveríamos. Santo Afonso dizia, eu sou apaixonado por Santo Afonso, pelos escritos dele, doutor da igreja, Afonso Maria de Ligório, que vive bem quem reza bem, vive mal quem reza mal. Sabe, quando você deixa de rezar hoje, de pedir a Deus, é um pedaço do seu futuro abençoado que deixa de acontecer amanhã. Eu vou ser sincero para ti, eu tenho 13 anos de padre, 13 anos e alguns meses. E hoje, gente, sem qualquer demagogia, eu colho frutos de orações que eu fiz há 20 anos atrás. Hoje Deus está respondendo orações que eu fiz há 20 anos atrás. Ele está me dando coisas que eu pedi há 20 anos atrás. Porque nenhuma
Presta atenção no que eu estou falando, sobretudo quem está meditando novamente. Abre os olhos, medita com o olho aberto. Estou de olho. Estou de olho, vou ficar de olho até o fim. Né? Eu falei ontem, repeti, eu estava celebrando a missa pela TV. Eu celebro a missa todas as terças, segundas, 3h30 da noite, pela Canção Nova, né? Pela TV, por isso você pode assistir. E tem gente que dorme, a gente entende, né? Tem gente que vem de excursão e tal. Mas tinha uma senhora no primeiro banco, gente, ela dormia assim, ó. Aquela baba escorrendo. E eu só de propósito, só olhando, de repente eu falei, por que Jesus? Acordou, assustou assim, onde eu tô? Olhando, só olhei pra ela e falei assim, ó. Ela falou, esse padre do mal. Quando eu der um grito aqui, não é porque eu tô empolgado, não, você já vai entender o sinal, né? Eu costumo usar o mesmo tom. Mas quando eu falo, Deus! Eu falo, e se vê alguém pulando, você só olha e fala, faz assim, Bela. Peguei, né? Mas voltando ao assunto, a sua vida, eu vi que tem gente que assustou já aí. Tá funcionando. Eu tô colhendo frutos de orações que eu fiz há 20 anos, gente. De verdade. Hoje, coisas que eu pedi há 20 anos, nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma, tá? Nenhuma oração fica sem resposta. Eu vou dizer para você, quando você pede uma coisa que Deus não faz, vou usar a analogia que o Padre Jonas Abib, o nosso fundador na Canção Nova, gostava de usar. Ele disse que a oração, presta atenção, lembra quem aqui lembra das caixas d'água? Aqui em Londres tem caixa d'água também? Não, né? Imaginei. Mas lembra da caixa d'água? Quem é mais antigo, os novinhos que não sabem o que é caixa d'água, eu te explica, tá? Caixa d'água é uma caixa de água, né? Que ficava em cima da casa. Aí entrava água na caixa e saía água da caixa, lá na torneira, né? Uma água com gosto ruim, né? Quando você ia limpar a caixa, nossa, a gente tinha até bicho morto lá dentro, mas vamos mudar de assunto. O Padre Jonas diz que rezar, presta atenção, é como se tivesse uma caixa d'água vazia em cima de você. Rezou um terço hoje, uma caneca. Rezou um rosário amanhã, um balde. Fez uma adoração depois de amanhã, outro balde. De repente está tão cheia que se você está embaixo da água, da caixa, o que vai acontecer? Vai transbordar e vai te molhar, não tem como não molhar. E talvez você fale, Padre, eu rezei e não foi respondido. Cuidado. Quando você pede uma coisa que Deus vê que não é boa para você, Ele vai acolher a sua oração e vai usar aquela oração em outra área da sua vida que você precisa mais e nem sabe. Por quê? Porque se você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um ovo, Ele não vai te dar uma cobra. Você está pedindo algo que às vezes não é bom. Por exemplo, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Né? Lembra quando o seu filho era pequeno? Que às vezes, eu não sei que criança tem uma atração. Aqui as tomadas são mais seguras, né? Tem como desligar e ligar a cognição da energia. Mas lá no Brasil, criança tem uma atração por tomada, né? Eu mesmo, quando eu era criança, minha mãe conta que eu via tomada, eu achava que era uma picanha, eu queria colocar no mão. Eu queria. Mas às vezes a mãe, o pai tem que dar um tapinha na mão da criança para ela entender. Não pode, criatura, você vai morrer, né? Vai morrer, não pode. E Deus é assim. Às vezes você está querendo, Senhor, eu quero me dar. E Ele está vendo, meu amigo, cuidado, isso é um laço, chuta que é laço. Eu quero namorar aquela pessoa, você não conhece essa pessoa. Eu quero isso. Deus vai e não te dá. E você fica magoado. Deus me ouviu. Não é que Ele te ouviu, meu amigo. Ele te ouviu tanto que Ele te livrou. Se não aconteceu, não é porque você perdeu, é um livramento. É um livramento para Deus na sua vida. E às vezes demora 10 anos para você entender, olhar para trás e falar, caramba, Deus estava certo. Não, Ele está errado, né? Você que está certo, bonitão. Deus está sempre certo. Você tem dúvida disso? Tem gente que fala, eu não entendo Deus. Uma pessoa me falou, eu falei, meu amigo, se você entendesse em primeiro lugar, Ele não seria Deus. Ele caber na cabeça de um cara tão sem noção igual você e eu. Se Deus caber na minha cabeça, couber, melhor dizendo, Ele não é Deus. Ele é qualquer outra coisa. Agora a pessoa se sente tão importante que Deus tem que se submeter à minha lógica. Só que a sua lógica é ilógica diante de Deus, que conhece o todo, e você vê um fragmento, né? Você vê um pedacinho e está achando que é a última bolacha do pacote. Então, sempre a oração é respondida. Sempre. As suas orações todas Deus ouviu. Você que é pai e mãe, eu falo isso, eu contei ontem meu testemunho e repito, gente, você que é pai e mãe, escuta o que eu estou te falando, olha bem aqui para o padre. Deus ouve muito a oração de um pai e de uma mãe, muito. Você não tem noção, a autoridade espiritual que você tem. Às vezes a mãe fala, padre, reza meu filho, abençoa meu filho. Eu falo, você já rezou? Põe a mão no meu filho, você já colocou? Você tem autoridade espiritual. Eu contei ontem no testemunho, gente. Eu fui drogado por 7 anos, 6 anos na verdade, pouco, mas muito intensamente. Eu comecei a usar droga com 11 anos de idade.
fumei maconha, eu cheirei cocaína, usei pasta base de crack, usei haxixe, entrei em 2 comas por causa de droga, fui expulso de time, uma menina adorável, tadinha, minha mãe é direto pro céu. E muito louco, fui expulso de time, fui campeão brasileiro infantil juvenil de handball, fui expulso por causa de droga, expulso de escola, só ouvia rock satânico. Menino adorável, maravilhoso, calmo. Né? Meu hobby no final de semana era usar droga e subir em cima de uma torre de telefone que tinha 2 km para amarrar lá na ponta uma cueca escrito meu nome. Era assim, pra você ter noção o grau, né, da loucura. E o que a minha mãe fazia? Eu chegava em casa chapado no meio da madrugada, mas chapado. Eu vi umas 4 mães, falava, qual delas, na verdade, é minha mãe? Quero saber. Ela estava lá ajoelhada com o rosário na mão, rezando por mim. Não foi um dia nem 2, tá? Não foi 1 ano nem 2. Foram 6 anos de oração. Porque chega uma hora, o que você vai fazer? Vai enfiar a Bíblia na cabeça da pessoa, né? Se pudesse, eu mesmo te daria um bisturi e acompanharia a cirurgia, mas não adianta. A pessoa tem que fazer uma experiência com Deus. E minha mãe rezou por mim. Rezou por mim, rezou por ela. Foi que nem essa viúva. Deus, converte meu menino. Deus, converte meu menino. Deus falou, tá bom, para. Já entendi. Claro que Deus não age assim. Ele deu o exemplo do juiz, né, para nos mostrar como que a gente tem que rezar. Deus é bom e o juiz era ruim. Era ruim. Deus é pai e o juiz era injusto. Então Jesus está dizendo, se essa criatura está fazendo isso, quanto mais o pai. Então eu digo para você que é pai e mãe, minha mãe rezou tanto, me entregou tanto a Nossa Senhora. Foi tão forte que a Nossa Senhora pegou e falou para mim, agora não derrou mais. Já que você me deu. Aí depois chegou num tempo, minha mãe falou, é assim mesmo. Falou, mas eu dei, né? Então, palavra feita, dada, palavra dada. Né? Aí a Nossa Senhora pegou para ela, e quando a Senhora pega, já era, não tem jeito, né? Dá uma grafata no caboclo, aí já é dela para sempre. Mas enfim, a oração da minha mãe foi efetiva. Só que eu vou ser sincero, quanto mais a minha mãe rezava, parece que pior ficava. É porque o diabo, quando ele está perdendo, ele quer fazer um show, ele quer te convencer que não está funcionando. Padre, mas eu estou rezando para o meu filho, então quer dizer que ele vai virar padre? Não. Deus tem um caminho para cada um. Talvez o seu filho não vire padre, mas talvez Deus vai fazendo uma obra dentro do seu filho. E às vezes o filho não dá o braço a torcer para a mãe, né? Não vou mudar não, mas dentro do coração dele, ele está esquentando. Dentro do coração dele, Deus está fazendo uma obra. Então quem é você para dizer Deus não está ouvindo? Sabe? Você não sabe a obra de Deus. O que cabe a mim e a você? Me responda. Rezar e confiar. Rezar e confiar. Porque, gente, Deus trabalha por dentro. Quando veio para fora o que Deus estava fazendo em mim, Ele já tinha me mudado por dentro. Então você e eu temos que ser intercessores, incessantes. E mais, você tem que pedir a Deus. O não você já tem. Já ouviu essa palavra? Quando você encontra uma pessoa muito poderosa, o não eu já tem, então eu vou pedir. O não você já tem, criatura. O que você está esperando? Peça a Deus. Padre, eu precisava tanto de um tempo novo aqui em Londres, precisava tanto de um emprego novo, eu precisava disso. É interessante, eu fico admirado com as pessoas, como a gente é sem noção. A pessoa vai e conta o problema dela para o quitandeiro, para o padeiro, para a sogra, para o vizinho, faz todo mundo ter dó dela. Você conta para quem pode te ouvir, certo? Mas por que você não conta para quem pode ouvir e resolver? Deus não pode só te ouvir, Ele pode resolver seu problema, né? É como se você tivesse um juiz e ficasse falando lá com o segurança do fórum. Ó, seu segurança. Então é assim, segurança simples, ó, tudo triste essa situação. Dá licença que eu tô vendo o jogo do Corinthians, né? Tal. Eu não tô nem aí pra você, ele só te ouve um ouvido, entra no ouvido e sai no outro. Então pra que você tem que contar? Me diga, pra quem? Ele pode ou não pode resolver sua situação? E outra coisa, Deus sabe as suas lutas, tá? Você que está longe da sua família, que talvez não pode ver sua família, que morre parente, você não pode ir. Ele sabe também dos seus erros, né? Sabe, tem coisas que são consequências das nossas escolhas, né? Também não adianta falar, tudo é Deus, né? Tem coisas que são consequências. Eu sempre costumo dizer, ore antes de fazer as escolhas, senão você vai ter que orar depois para lidar com as consequências do que você escolheu mal, né? Mas Deus nunca abandona você. Ah, eu estou sofrendo porque eu mereço. Ah, então tá bom. Seu filho já fez alguma bagunça quando era criança na sua casa? Minha sobrinha, esses dias, meu sobrinho pintou a parede. A parede novinha, minha irmã, vai deixar batom na mão de criança também, né? Pintou a cabeça, pintou a testa, passou batom no nariz, passou batom no pescoço e desenhou na parede, no batom. Coisa mais básica, né? O que a minha irmã fez? Você já aconteceu isso com você, com uma coisa parecida com suas crianças pequenas?
Com certeza, né? Você jogou a criança na descarga? Deu. Jogou? Deu vontade, né? Mas não jogou. Se você que é, como disse a palavra, mal, né? Nós que somos pecadores, não fizemos isso, você acha que Deus vai fazer com você quando você peca? Você acha que Deus vai te jogar e dar descarga? Talvez Ele tenha vontade, de como você teve, mas Ele não vai fazer. Ele ama você. Ai, Padre, então tá bom, então eu posso continuar no pecado que Ele me ama. Não, criatura. Ele te ama tanto que Ele te deixa livre para escolher. Ele não te faz um boneco, né? Uma marionete. Ele te deixa livre para escolher. Só que se você escolher mal, você vai para o inferno porque você escolheu mal. Esse dia uma pessoa me disse: Padre, por que vocês pregam contra o pecado? Deus acolhe os pecadores. Eu falei: acolhe, mas acolhe para que eles continuem pecadores ou para que eles mudem? Mateus, quando Jesus acolheu, ele continuou cobrador de impostos? Não, Padre. Maria Madalena, que era prostituta, quando Jesus acolheu, ela continuou prostituta? Não. Zaqueu continuou fazendo errado? Não. Então Jesus acolhe os pecadores para que eles deixem de ser pecadores, não para dizer que o pecado deles está certo. Então, segunda arma para a batalha espiritual que eu estou colocando hoje é a oração. E filho, peça a Deus. Eu tenho certeza que a hora que eu estou falando, o Espírito Santo já está colocando no teu coração. Agora, o que você tem que pedir? Eu digo para você está perdendo tempo. Deus é um Pai bom. E sabe, tem coisas que a gente não consegue resolver. Você já percebeu? Muita coisa, na verdade, né? Você tenta, e às vezes Deus fica só olhando assim, dando risada. Vai, cabeção. Roda, vai dando volta, ele não vai sair do lugar. Ele só está esperando você dizer assim: Pai, me ajuda. Deus está sempre vendo você, sabia? Ele está vendo a sua luta com seu filho, com seu neto. Ele está vendo a sua batalha. E mais uma vez eu digo, oração não é uma coisa mágica não, gente. Não é agora eu fiz uma oração e os meus problemas acabaram, como diz uma igreja lá no Brasil, né? Seus problemas acabaram, é só você dar aqui metade do seu salário. Não é essa a lógica, como diz aquela igreja lá no Brasil, né? Famosa, não é que nem igreja é. Mas enfim, Deus, Ele ouve você, Ele vê a sua luta, Ele se compadece de você. Ele é um companheiro. Deus, Ele é um sócio, né? Eu vou usar essa analogia. Ele está junto com você. Não tem ninguém mais interessado na sua salvação e na sua felicidade do que Deus. Sabia? E não tem ninguém que pode mais atrapalhar a sua salvação e a sua felicidade do que você. Tem gente que dá muita autoridade para o diabo, né? O diabo está roubando a minha paz. Olha, o diabo, gente, ele é um cachorro amarrado. Ele só vai morder você se você for até onde a corrente dele chega. Se você viver em pecado mortal, se você ir no ocultismo, se você invocar espírito, se você fazer essas coisas, você está dando autoridade para ele sobre a sua alma. Para ele sobre a sua alma. E se você não busca, não se consagra a ele, não vai invocar essas porcariadas todas, não fica lendo esses livros tudo de ocultismo, né? Se você não vive em pecado mortal, não tem como ele te atingir. Quem pode destruir a sua salvação? Ninguém é tão potente para fazer isso como você. E ninguém pode levar você para o caminho certo mais do que você mesmo. Então, filho, filha, veja bem, eu repito, versículo 9: pedi e vos será dado. Meu amigo, imagina, quem aqui já trabalhou ou trabalha com uma pessoa poderosa, que tem bastante dinheiro? Levanta a mão. Uma pessoa assim que, se quiser, compra metade do Brasil, ou tem autoridade para fazer muita coisa. Não, metade do Brasil é exagero, mas que tem autoridade, que tem poder. Imagina se essa pessoa chegar com o seu patrão lá, está dirigindo aquele carro poderoso, cheio de libra. Ele não sabe onde colocar mais libra na casa dele, né? Ele chegasse para você e falasse: pedi, vos será dado. Ah, você ia? Vamos conversar. Senta aqui, baby. Quero te falar. Imagina se esse patrão poderoso falasse assim: buscar aí em casa, o que você quiser, que você vai achar. Acha o meu cofre aqui. Né? Bate, que eu vou te abrir a porta que você abrir. Bater. Seria maravilhoso, não seria? Mas Deus é infinitamente maior que qualquer homem e mulher poderosos desse mundo. E Ele está dizendo para você: peça. Peça que eu quero atender. Agora vem aqui, deixa o padre falar uma coisa. Então eu vou pedir, padre, a morte da minha sogra? Eu vou pedir a oração das invejosas que eu falei ontem: Senhor, que eu emagreça e minhas amigas engordem, né? Não. Santo Tomás de Aquino, oração das invejosas, né? Senhor, que eu emagreça e as minhas amigas engordem.
Santo Tomás de Aquino, na segunda parte da Suma Teológica, que é chamada de Secunda e Secunde, ele falou o seguinte, que para a sua oração ser infalível, quem aqui quer ter uma oração infalível? Levanta a mão. Para a sua oração ser infalível, presta atenção, Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, ele disse que a sua oração tem que seguir 4 passos, 4 requisitos. Veja bem, eu estou falando de oração infalível, hein? Diga para quem está do seu lado, você não sabia que você podia tanto. Diga para essa pessoa. Uma oração infalível. Pensa bem. Olha o que Santo Tomás falou, para a sua oração ser infalível. Presta atenção, isso é importante. Isso aqui que eu estou te falando pode mudar a sua vida. Totalmente. Eu quero voltar aqui daqui a 5 anos e falar, Padre, aquele dia que o Senhor me incitou a rezar, que seja 10, 5, 1 ano, que seja... E você me falando, Padre, aquele dia que o Senhor me provocou, eu rezei e pedi isso e Deus fez, Padre. Eu estou doido para ouvir isso. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque você não sabia que você podia tanto. Sabe por quê? Porque você é filho. E o Pai sempre escuta o filho. Olha só, para a oração ser infalível, primeira coisa, você tem que pedir uma coisa lógica, mas eu vou seguir o que Santo Tomás disse. Você tem que ir para si mesmo, dizia Santo Tomás, querendo. Segundo lugar, você tem que pedir com confiança filial, piedosamente, como filho pede para o pai. Você percebeu? Às vezes minha sobrinha pede uma coisa para minha irmã não pede, minha sobrinha pede para pai e chora. A criança sabe, né? A arma da criança é o drama e o choro. Né? A linguagem dela é o choro. Aí minha irmã às vezes nem quer dar, não dá. Eu pedi como filhinho, né? Eu preciso. Talvez você seja patrão, talvez você seja avô, talvez você seja pai, talvez você seja mãe. Mas quem você é? Somente filho. Eu sou padre, mas para Deus o que eu sou? Sou filho. Dizia Santo Agostinho, que era bispo, para vocês eu sou pastor, mas com vocês eu sou ovelha. Eu tenho um pastor que é Jesus, eu não sou pastor de Jesus, eu sou ovelha dele. Então você é um filhinho. Eu trabalho tanto, Padre, eu tenho tanta conta para pagar, eu sou uma pessoa responsável, tudo bem. Mas diante de Deus você não é nada disso. Você pode ter 50, 60, 80, você sempre vai ser a menininha do Senhor, o menininho, o filho. Sabe? Então pedir piedosamente como um filho que confia. Você sabe, a criança ela confia no pai e na mãe, né? Ela não tem outra segurança no seu pai e a mãe. Então pedir com confiança filial. Terceira coisa, pedir segundo a vontade de Deus. O que isso quer dizer? Coisas necessárias à salvação da alma, né? Não adianta você pedir, Senhor, eu quero ter 20 mulheres. Eu quero, né, que aquele meu ex-namorado venha aqui e vai sair comigo. Você é casada, criatura. Se converta, feliz, né? Para de ficar com essas frescuradas, agindo como se fosse adolescente. Quando você vai virar mulher de verdade, homem de verdade, agindo como adolescente. Eu falei ontem, né? O cara chegou lá, 50 e poucos anos, don't start. Saindo com as menininhas, largou a mulher para estar com a menininha, se sentindo garotão, veio conversar comigo, eu já olhei para ele e falei, pode sentar aqui, tio. Já falei assim, né? Ele já foi puxando, né? Ele saiu da função meio assim, né? Todo. O que foi, padre? Só conversando. Na cabeça dele, né? Ele entendeu que ele não era o. Tem que favorecer, né? Então não adianta você pedir coisas que vão ser contrárias à sua vocação. Coisas que vão prejudicar os outros, que as minhas amigas escolhem na Grécia, né? Ai, Senhor, me dá a graça de eu conseguir abrir um motel, né? Um lugar de adultério, de pecado, de prostituição, não vai funcionar. Tem que ser coisas que correspondam à sua salvação, dizia Santo Tomás, né? Coisas que sejam boas para você. E talvez você até está pedindo uma coisa que aparentemente é boa, mas a longo termo, né, no processo, não vai ser bom. Não vai contribuir para a sua salvação. Porque, gente, as tentações, as ciladas, nem sempre elas vêm com uma aparência de coisa ruim, sabia? Às vezes parece uma coisa boa. Então Deus, às vezes, não vai te atender naquilo que Ele está vendo, mas Ele vai usar a sua oração para agir. Pode ter certeza. Nenhuma oração é dispensável. Ele vai usar aquilo, filho, para agir numa outra área que você precisa. Talvez até mais do que você não sabe. Então, pedir coisas segundo a vontade de Deus, né? E em estado de graça também, né? Lutar para não viver em pecado mortal. Porque se você viver em pecado mortal, tem um muro entre você e Deus. E tem gente que vive em pecado mortal e fica, não estou bem. Não está bem, não. Você vai para o inferno, perdeu essa sociedade. Se não se converter, não se confessar e não abandonar o pecado mortal.
Sabe? Eu entendo que você talvez está numa situação difícil, mas filho, dá um jeito. Quando a gente quer, dá um jeito para as coisas. Eu tenho um lema comigo: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Você percebeu? A pessoa que não quer, ela sempre vai dar uma desculpa. Quem quer, vai dar um jeito. Não é? Então, e a quarta coisa, desculpa, o quarto elemento para a oração ser ínfima. Santo Tomás está falando de infalível. O que quer dizer a palavra infalível? Aquilo que vai ter eficácia sempre. Quarto ponto, que essa oração seja perseverante. Como a viúva, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Tá bom, vai embora. Então o que você quer? Senhor, converte meu marido. Senhor, restaura minha família. Senhor, abre essa porta. Senhor, abre essa porta. Senhor, abre essa porta. Jesus está dando como modelo de virtude uma coisa que não é virtude. Interessante isso, né? A única parábola que Jesus faz isso, sabia? Em todas as parábolas do Evangelho. Não é virtude você ser uma pessoa importuna, né? Uma pessoa repetitiva. Eu trabalhei uma vez com um padre, tadinho, mas depois eu descobri que ele tinha uns problemas assim, diferentes na mente. Mas ele falava assim: então, você vai celebrar a missa amanhã às 7, tá bom, padre? Amanhã às 7 você vai celebrar a missa, tá bom, padre? Então, amanhã às 7 tem missa para você, tá bom, padre? Né? Não é virtude isso. Mas Jesus está dizendo: na oração, esse é o modelo a ser seguido. Perseverança. Agora tem gente que é assim: eu rezei, não aconteceu. Quantas vezes você rezou? 2 dias. Você mole, saco de batata. Tem que rezar com perseverança, com constância. Quanto tempo o senhor rezou? Padre, eu pensei em Deus quando eu estava no chuveiro. Ou o padre fala assim: fechou, deixa eu te dar uma benção com a mão fechada. Na testa. Você tira tempo para assistir futebol, quer dizer, o time ruim, não ganha nunca. Você tira tempo, não, só fala bom. Você tira tempo para ver novela, para ver coisa que não deve. Para ficar no WhatsApp, para ficar no Instagram, para ficar no TikTok, nesses videozinhos de 30 segundos, vendo coisa que não deve às vezes, viu? Olha só. Mas não tem tempo para rezar? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá um jeito. Você tem que ter todos os dias o seu momento de oração. Eu não estou falando de, momento somente de oração, estou falando de vida de oração. Olha o que São João da Cruz dizia: quem foge da oração, foge de todo o bem. Todo o bem que Deus quer fazer, deixa de acontecer na sua vida quando você deixa de rezar. Santo Afonso Maria de Ligório de novo: é preciso que nos convençamos que da oração depende todo o nosso bem. Da oração depende a mudança da nossa vida. Da oração depende o vencer as tentações. Dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Então você precisa se decidir a rezar todo dia, a visitar o Santíssimo na igreja. Sabe? Não vai te matar se na hora você arranjar 20 minutos no seu dia, chegar 20 minutos antes da missa para fazer adoração. Todo dia ou algumas vezes na semana. Eu sei que você trabalha muito e você sempre vai ter muito trabalho, mas você tem que ter algumas prioridades. Não vai te matar, você não vai ficar mais pobre, você não vai quebrar se você tirar 20 minutos para rezar todo dia. Sabe? Porque vai te fazer mais santo, vai te fazer mais feliz, vai te dar mais sabedoria, vai te dar mais eficácia. Sabe o que eu percebi? Presta atenção, gente, minha experiência de sacerdote. Às vezes eu tenho que fazer uma coisa e eu não sou irresponsável pelo que eu faço, eu sou muito responsável. Eu tenho 13 anos de padre e já escrevi 10 livros. Acabaram os livros, já acabou. Só que o padre trouxe alguns. Então você imagina, você escrever 10 livros de 200 páginas, cada um em 11 anos e meio, você tem que ter método, você tem que ter disciplina. Eu não sou indisciplinado, mas o que eu percebi? Que às vezes você tem uma tarefa para fazer, presta atenção, isso é muito precioso. Você precisa de 3 horas. Na verdade, 3 horas e meia, você tem 3 horas. E você fala: gente, eu vou fazer isso, eu vou escrever esse livro, eu vou apresentar esse programa, eu vou para aquele ensaio, ou eu vou rezar. Sabe? Ou eu vou rezar. Muitas vezes eu tinha 3 horas e meia para fazer aquilo, só tinha 3 horas disponíveis. Eu tirei meia hora para rezar, 40 minutos, e fui fazer o que eu precisava de 3 horas e meia em 2 horas. E eu fiz em 1 hora e meia. Sabe? Você está entendendo? Entendeu o exemplo? Por quê? Porque quando você reza, Deus te dá uma eficácia. Que em menos tempo você faz o que você precisaria de muito tempo para fazer. Sabe? Porque existe uma diferença entre eficiência e eficácia. O que é uma pessoa eficiente? Uma pessoa que sabe fazer, que tem procedimento. A pessoa sabe fazer. Mas a eficácia é diferente da eficiência. A eficácia tem a ver com saber fazer. A eficiência tem a ver com saber o fazer. Eu sei limpar a casa, eu sei consertar o carro, eu sei mexer no computador. Mas a eficácia tem a ver com o resultado.
Tem gente que sabe fazer, mas não tem resultado. Eu sei fazer, mas não resolve. A eficácia, ela tem a ver com resultado. Vem uma graça, você faz bem feito e toca a vida das pessoas e resolve o problema, você está entendendo? Então, da oração vem a nossa eficácia. Caminho já para a conclusão, que a gente vai ter a missa agora meio-dia, né? Mas eu quero ler um trecho do Catecismo da Igreja, muito interessante. Isso aqui é a chave para a gente entender a vida de oração. Número 2725 do Catecismo da Igreja Católica. Diz o seguinte, presta atenção, hein? Isso é importante, porque até agora o que eu falei é maravilhoso. Então é só abrir a boca e pedir. Senhor, faz ouro cair do céu. Cuidado, não é só isso. 2725, Catecismo da Igreja, presta atenção. A oração é um dom da graça. É um dom. É uma resposta decidida da nossa parte. Mas pressupõe sempre um esforço. Olha só. A oração é um combate. Contra quem? Diz o Catecismo. Contra nós mesmos, a nossa preguiça, o nosso comodismo, a nossa busca por conforto, as nossas desculpas. O que é mais gostoso? Você ficar diante do Santíssimo, você rezar o terço, ou você ir assistir um jogo, ou você ir ao pub, ou você visitar um amigo. A gente, o nosso cérebro busca sempre o prazer. Não quer renunciar a si mesmo, não quer fazer nada disso. Combate contra si mesmo, contra a própria preguiça, contra as astúcias do tentador, que tudo faz para desviar o ser humano da oração e da sua união com Deus. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. O inimigo tudo faz para tirar você da sua união com Deus. Porque sabe o que dizia São Padre Pio? Nada o demônio teme mais do que uma alma unida a Deus. O inimigo não teme você porque você fez uma chapinha no cabelo. Diga isso passar o cabelo no cabelo. Porque você está com o seu batom que você pagou aí 327 libras, para ter medo de usar. Porque você está aí, os homens aqui com o seu novo visual, né? O cabelo cheio de faia, sua barba rala, né? Você está aí com esse dente, tudo bonito, que colocou aquela coisa que fala lente no dente. Eu nem sabia que podia colocar lente no dente, descobri há pouco tempo. Colocou uma lente no seu dente. Não é isso que o demônio tem. O demônio tem a sua intimidade com Deus. Ele não quer que você reze. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela se torna infalível, ela se torna imbatível. Você sabia que você podia? Fala a verdade. Fala a verdade. Se você tem intimidade com Deus na oração, gente, nada vai te vencer. Por quê? Porque a pessoa que não reza, ela é cega. Porque eu digo para você, às vezes, os presentes do mal, a tentação, a cilada, elas vêm muito bem embrulhadas, com papel de presente, com laço. Mas quando você reza, você tem visão espiritual. Você fala, opa, isso aqui vai me levar àquilo ali. Eu não vou fazer isso. Agora, quando você não reza, filha, você é cego. Você cai no cilada. Amém? Amém? Então, quem aqui, a partir de hoje, vai tomar posse dessa palavra e pedir a Deus com confiança? Agora a gente não vai ter tempo, porque a gente vai ter missa.